Olá, um ótimo dia para você, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News e esses são os destaques de hoje. Um alerta da Organização Internacional do Trabalho. O total de desempregados no Brasil deve chegar a 13 milhões e 600 mil pessoas em 2017. A cada 3 novos desempregados no mundo neste ano, um será brasileiro. Ao todo, serão 201 milhões e 100 mil pessoas sem emprego no planeta. Diante deste cenário, perguntamos: você se sente seguro no seu trabalho atual? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews e participe enviando mensagens para o nosso WhatsApp também. Agora seguimos com outros destaques do noticiário. Ex-ministro de Michel Temer, Gedel Vieira Lima, é alvo de operação da Polícia Federal que investiga fraudes na Caixa Econômica Federal. Depois de deixar 2 mortos na Bahia, 3 casos suspeitos da doença misteriosa são registrados em Fortaleza, no Ceará. E pesquisadores americanos criam um mosquito resistente à dengue. Esse pode ser o primeiro passo para controlar a transmissão da doença. Divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição do Link Record News com a informação de que, desde o início do dia, a Polícia Federal faz uma operação para apurar um esquema de fraudes na Caixa Econômica Federal. Policiais fizeram buscas em Salvador, em imóvel do ex-ministro do PMDB, Gedel Vieira Lima, que é um dos alvos dessa operação. A ação ocorre com base em informações encontradas em um celular em desuso achado na residência oficial da Câmara, quando era ocupada pelo deputado cassado Eduardo Cunha. Mais informações com a repórter Cristine Otaviano, direto de Brasília. Cristine. Olá, pessoal do Link Record News. Essa operação é um desdobramento de uma investigação que começou em dezembro de 2015, quando foi encontrado um celular desativado na casa de Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados. No aparelho, a perícia achou mensagens que evidenciam a troca de vantagens indevidas pela liberação de créditos na Caixa Econômica Federal para grandes empresas. O esquema deve ter durado pelo menos entre 2011 e 2013. Também são investigados o ex-vice-presidente de pessoa jurídica do banco, o ex-vice-presidente da gestão de ativos, um servidor e grandes empresários. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Cristine, pelos destaques. E o total de desempregados no Brasil deve chegar a 13 milhões e 600 mil em 2017. No mundo, a taxa de desemprego pode subir de 5,7% em 2016 para 5,8% em 2017, o que representa um aumento de 3,4 milhões no número de pessoas sem trabalho. Isso segundo o relatório lançado nesta quinta-feira pela Organização Internacional do Trabalho. Ao todo, serão 201 milhões e 100 mil pessoas sem emprego no planeta neste ano. Segundo o estudo, de cada 3 novos desempregados no mundo em 2017, um será brasileiro. Em termos absolutos, o Brasil terá a terceira maior população de desempregados entre as maiores economias do mundo, superando apenas pela Índia e pela China. E agora a enquete do dia. Você se sente seguro no seu emprego atual? Para votar nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag LinkRecordNews para votar na nossa enquete. Se você quiser mandar uma mensagem com o seu relato, com a sua opinião a respeito desse tema, é só mandar nesse número que aparece aqui embaixo, o 11 95307 1851. A gente espera a sua participação. Enquanto você participa, a gente segue com outros destaques do noticiário de hoje. O agronegócio comemora a expectativa de safra recorde na colheita de grãos. O setor vai tão bem que pode alavancar a economia brasileira este ano. Os reflexos estão no crescimento do trabalho nas lavouras do Mato Grosso e no Porto de Santos. Nestes vagões, há mais de 4 mil toneladas de milho. São tantos grãos movimentados todos os dias no Porto de Santos que este terminal precisou ser ampliado. Foram construídos 4 armazéns para estocar a produção. A capacidade aumentou 6 vezes, num investimento de quase 3 bilhões de reais. Existe a demanda, a produção agrícola do país está crescendo, o nosso
país ele tem um potencial exportador e o que faltava era exatamente infraestrutura logística para escoar essa produção. Esse novo terminal começa a operar em boa hora. 2017 deve ser um ano histórico para o maior porto da América Latina. A expectativa é de movimentação recorde de grãos, mais de 120 milhões de toneladas. A situação econômica, o cenário internacional tem melhorado e também a expectativa de um recorde na produção agrícola de grãos, principalmente, que vai ser o grande, vamos dizer, fator de a gente chegar a esses números. O agronegócio é a aposta dos especialistas para que a economia brasileira não amargue o terceiro ano seguido sem crescimento em 2017. Só para se ter uma ideia, segundo projeções de um dos maiores bancos privados do país, o PIB da indústria deve subir apenas 1,3%, enquanto o da agropecuária pode aumentar em 2%. A diferença, a princípio, parece pequena, mas os negócios do campo vão responder por mais de 1/3 do desempenho da economia. Os produtores rurais de Sorriso, do interior de Mato Grosso, estão cheios de motivos para comemorar. A cidade, de apenas 80 mil habitantes, tem a maior área destinada à soja no mundo, mais de 600 mil hectares. E os agricultores estão à espera de uma boa colheita na safra que já começou. O clima vem ajudando, está cooperando para que a colheita avance em tempo normal, então está dentro da expectativa. A projeção é de que a região volte a produzir em média 60 sacas por hectare. Depois do clima favorável no desenvolvimento da planta, agora o trabalho é no combate às pragas, como a mosca branca. Os produtores também esperam que a retirada da soja nas condições adequadas permita semear o milho safrinha dentro da janela ideal de plantio, com boa produtividade. Em todo o país, a Companhia Nacional de Abastecimento estima que serão colhidas neste ano 104 milhões de toneladas de soja, um recorde histórico para esse tipo de cultura. A previsão é de que o faturamento chegue a 133 bilhões de reais. Mais produção significa também mais emprego em toda a cadeia produtiva. Leonides é um dos beneficiados. Há 6 meses ele assumiu no Porto de Santos o cargo que sempre sonhou. Era um cargo que eu estava batalhando há bastante tempo, né? Está aqui voltado à área portuária, à área industrial, e é tudo que eu queria, né? O piso salarial dos professores no Brasil foi reajustado acima da inflação e ficou bem próximo a R$ 3.000. Mas no ano passado, muitos estados não conseguiram pagar o valor mínimo. E existe o medo de que o problema se agrave por causa, então, agora da crise financeira. Quem está em sala de aula não gostou do reajuste. Hoje o piso, para estar realmente atendendo às necessidades, teria que estar acima de R$ 5.500. Mas para o governo o índice é satisfatório porque está acima da inflação. 7,64%, o que significa um reajuste acima da inflação, significa, na prática, a valorização do papel do professor. Com o reajuste de 7,64% para os professores, o piso salarial vai chegar a quase R$ 2.300. Este valor é para docentes que trabalham 40 horas semanais na educação básica. Precisamos melhorar o salário dos professores, valorizar os professores e, ao mesmo tempo, não há recursos suficientes para dar um reajuste acima da inflação. O governo anunciou que vai adiantar o repasse de 10% do Fundeb, o Fundo da Educação Básica. Mas estados e municípios continuam preocupados. Eles defendem que essa não é a hora de dar reajuste para professores. Esse é um grande desafio para este ano, que é muito maior do que o simples cumprimento deste valor mínimo, mas a garantia, né, de que se possa garantir o pagamento dos salários dos professores ao longo do ano por todos os estados e municípios. Segundo a Confederação dos Trabalhadores em Educação, 14 estados não pagam nem o piso aos professores. A triste história é que, uma vez anunciado o valor do piso, todos os trabalhadores, todos os professores têm que fazer uma grande mobilização para poder fazer com que essa lei seja cumprida. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, convocou um mutirão de juízes para acelerar processos e desafogar os presídios. Na reunião com presidentes de tribunais de justiça dos estados em Brasília, Carmen Lúcia disse que a situação é de emergência.
A reunião da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, com os presidentes de tribunais de justiça teve caráter de urgência por causa da crise no sistema penitenciário. Durante mais de 3 horas, a ministra ouviu um diagnóstico do problema e mostrou-se inconformada. Declarou que é hora de agir porque, segundo ela, as organizações criminosas dominaram os presídios. Carmen Lúcia deu prazo até a próxima terça-feira para que os tribunais de justiça informem ao Supremo o número de processos não julgados em cada comarca e os juízes que faltam. A ministra também quer que sejam designados juízes e servidores para trabalhar num esforço concentrado de 3 meses para desafogar os presídios. A ideia é liberar detentos provisórios cujos motivos para a prisão já não existam e acelerar ações penais. Para alguns desembargadores, não há tempo para esperar a abertura de novas vagas nos presídios. Você imagina a construção de um presídio, ele demora em torno de 4 anos. Daqui a 4 anos, como é que nós estaríamos? Então, o que nós queremos o que se busca é resolver o problema nesse momento. O desembargador do Amazonas relata que o estado tem 3.300 vagas em presídios e mais de 10 mil presos. Flávio Pascarelli chega a defender uma medida extrema como forma de inibir a ação das facções do crime organizado. Na população carcerária, nós temos uma maioria de traficantes. Nós temos uma fronteira grande, que é um corredor de drogas. Temos que fechar a fronteira e dificultar esse ingresso. E ainda sobre a crise penitenciária, por causa da superlotação dos presídios de Pernambuco, agentes penitenciários alertam para o risco de rebeliões ainda mais violentas que as dos últimos dias. Qual o clima hoje dentro do complexo prisional do Curado? Total insegurança. Temos vários informes de que a qualquer momento pode haver também mortes dentro do sistema. O alerta é de quem trabalha no complexo prisional do Curado, o maior de Pernambuco, uma bomba relógio pronta para explodir. Por falta de efetivo, nós perdemos o comando. Os presos, realmente, eles fazem as regras. No ano passado, de acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários, foram quase 100 motins e fugas. Muros chegaram a ser explodidos com dinamite. 40 presos morreram durante rebeliões. Formado por 3 grandes presídios em meio à área urbana do Recife, o Curado tem capacidade para 1.800 presos, mas hoje tem 6.435 detentos. Uma revista feita pela polícia encontrou armas de fogo, drogas, celulares e facões. Houve um princípio de tumulto e o pelotão de choque chegou a entrar no presídio. E essas armas são arremessadas pelos muros, pela muralha. Então, a qualquer momento, nós estamos esperando realmente uma coisa muito séria. O sistema carcerário de Pernambuco tem 30 mil presos, mas com vagas suficientes para apenas 10 mil. Diante do déficit de vagas no sistema carcerário pernambucano, um presídio chama a atenção. É este em Itaquitinga, a pouco mais de 65 quilômetros do Recife. Com capacidade para abrigar 3 mil presos, ele está praticamente pronto, mas com as obras paralisadas há 4 anos. São 15 pavilhões e 21 guaritas de segurança em uma área de 104 mil metros quadrados, que já começam a ser escondidos pela vegetação. Muros e grades sofrem com a ação do tempo. 350 milhões de reais já foram gastos. O governo do estado anunciou que vai assumir a conclusão do presídio e a obra deve ficar pronta até agosto deste ano. E bandidos atacaram uma guarita de um presídio no Rio de Janeiro. Por pouco, o agente não acabou ferido. Prestem atenção nessa imagem. A região fica bem em frente ao complexo prisional de Japeri. 15 homens fortemente armados de fuzis foram vistos nessa área. Enquanto um agente penitenciário vigiava o local, ele foi surpreendido por um criminoso que atirou contra ele em direção a uma guarita do presídio Contrim Neto. Qual é, neguinho? Tô mandando pra cá, neguinho. Qual é? Veja novamente. Olha a distância em que o suspeito está. Ele mira e dispara várias vezes.
Tá na linha do trem, cara. Tem uns 15 malucos na linha do trem ali, rapaz. Viraram pra cá e mandaram, neguinho. Qual é essa parada aí? Na linha do trem, aqui no final, aqui, rapaz. Na linha do trem. 15 malucos de preto aqui, ó. De bico aqui, ó. Mandaram pra cá, rapaz. Passou aqui, raspando aqui em cima, aqui, rapaz. De acordo com o agente, logo depois dessa cena, houve um confronto com outro colega. Ele denuncia que os servidores do sistema carcerário de Japeri vivem à mercê dos bandidos da comunidade e nada é feito. Situação bastante complicada. Agora a gente vai para o Paraná, onde o destaque é a Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal apresentou a primeira denúncia do ano relativa à operação. E quem tem mais detalhes para a gente é a Fabiana Vantucci. Fabiana, bom dia para você. Bom dia, Lidiane e Marcela. Bom dia a todos. Olha, a primeira denúncia do ano apresentada pela Força Tarefa da Lava Jato é contra um executivo que teria pago propina para conseguir a renovação de um contrato com a Petrobras. A Força Tarefa da Lava Jato denunciou Mariano Marcondes Ferraz, executivo da empresa Decal do Brasil, que, de acordo com as investigações, pagou mais de $868 mil de propina ao ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O valor teria sido pago para que houvesse a renovação do contrato firmado entre a Decal e a Petrobras. A empresa foi contratada pela estatal em 2006 para prestação de serviços no Porto de Suape, em Pernambuco. Quando o contrato terminou, o empresário teria feito o pagamento para garantir a renovação. Mariano Ferraz chegou a ficar preso no final do ano passado, mas o juiz Sérgio Moro substituiu a prisão por medidas cautelares, como a proibição de deixar o país e mudar de endereço. Ele foi solto depois de pagar fiança de R$3 milhões. A Justiça Federal do Paraná ainda precisa aceitar a denúncia para que o empresário se torne réu na Lava Jato. E agora o assunto é economia. Mesmo com a crise, Curitiba e região metropolitana fecharam 2016 com a menor inflação do país. Essa é a primeira vez que o índice fica abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central. Em meio a tantas notícias negativas relacionadas à crise econômica, um motivo para deixar o curitibano um pouco aliviado. A inflação na capital paranaense e região metropolitana fechou 2016 em 4,43%, o menor índice verificado no país no ano passado. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira. Um salto da última para a primeira posição se comparado a 2015, quando o Curitiba registrou 12,58% e teve o maior índice entre as 11 capitais pesquisadas pelo Instituto. Apesar de Curitiba ter sido a menor inflação no ano passado, em 2015 tinha sido a maior inflação, né? Muito em função lá atrás do impacto maior dos aumentos dos alimentos e principalmente das tarifas públicas. Já no ano passado a gente teve uma situação onde que a inflação de Curitiba acabou sendo menor do que a média nacional, muito em função que o que subiu a nível nacional aqui acabou subindo menos. De acordo com o levantamento, a queda da inflação está diretamente relacionada à redução no valor cobrado pela energia elétrica residencial. As contas de luz ficaram 21,53% mais baratas. O principal destaque foi a energia, que tinha subido em termos nacionais mais 50% em 2015 e o ano passado caiu, e principalmente a queda observada aqui em Curitiba que foi de 21,5%. Então esses vários fatores ajudaram aí. Por outro lado, os gastos com alimentação aumentaram. Com alta de 35,46%, o grupo dos cereais, leguminosas e oleaginosas apresentou a maior variação de preços. E 2 desses vilões fazem parte do tradicional prato brasileiro. O arroz com feijão. O preço do feijão preto variou 75,46% e o do arroz 23,08%. A dona Maria de Lourdes sentiu no bolso esses aumentos. Esse feijão até deixei de comprar porque tá mais caro que a carne, no caso. Então, a gente teve alguns itens, né, da alimentação que apresentaram altas significativas, que pressionaram, como você comentou, o arroz, o feijão, o próprio leite, né, e seus derivados acabou pressionando muito.
A dona Maria da Glória, que mora em São Paulo e está passando uns dias na casa da filha, também sentiu a diferença de preço entre os alimentos nas duas cidades. Eu achei, comparado ao que eu compro normalmente na cidade de São Paulo, no Sergesp, um preço mais elevado. A inflação na região de Curitiba foi a menor desde o início da nova série histórica do IBGE, iniciada em 2012. O índice ficou bem abaixo da média nacional, de 6,29% no período, que, por sua vez, ficou abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central, de 6,5%. Que, na verdade, os economistas, especialistas, o próprio mercado e o Banco Central já esperava desde 2015 que a inflação de 2016 seria bem menor. E essas foram as notícias do Paraná. Lidiane e Marcela, volto com vocês aí no estúdio. Bom trabalho, um ótimo final de semana a todos. Até segunda. Obrigada, Fabiana. Um ótimo final de semana para você. Até segunda. Bom trabalho por aí. Bom, e uma mulher foi arrastada pela correnteza depois que um temporal atingiu Minas Gerais na noite desta quinta-feira. Segura a moça, gente! Segura a moça! Meu Deus do céu! O flagrante foi gravado numa avenida em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A auxiliar de serviços gerais, Maria Aparecida Ribeiro Souza, de 45 anos, foi arrastada depois de descer de um carro. A força da correnteza levou a mulher por 2 quarteirões. Só depois de alguns minutos, ela foi resgatada. Cadê o carro comigo? Calma, Duda. Calma, o moço tá pegando ela. Em outra rua, várias casas foram invadidas pela água da chuva. Depois que a chuva passou, agora sobrou foi trabalho para os moradores. Está ali um dos moradores da casa retirando o excesso de água que ficou acumulada ali naquele ponto. Toda essa área onde nós estamos aqui foi inundada. A marca da água ficou nas paredes. Todos os cômodos foram alagados. E uma das casas aqui nos fundos é da Carolina e do Juan. E eles não estavam em casa quando essa água subiu, né? Não, eu tinha ido levar ele para a escolinha de futebol e de repente a chuva começou, né? E aí quando você chegou em casa, qual foi a cena que você viu? Tudo inundado. Aí quando eu entrei, que eu acho que minha ficha caiu, aí eu comecei a chorar, falei, minha casa, minha casa. Na hora que eu entrei, estava desse jeito. Prejuízo também no metrô da cidade. Os passageiros ficaram ilhados. Bom, e depois de todo esse temporal em Minas, a repórter Raquel Rocha acompanha a situação de caos após a forte chuva da madrugada e tem mais informações. Raquel, é com você. Bom dia. Olá, pessoal do Link Record News. A chuva deu uma trégua e a situação é bem mais tranquila aqui em Belo Horizonte e na região metropolitana. Mas o temporal que atingiu a capital e a cidade de Contagem começou às 8 da noite dessa quinta-feira e durou até a madrugada. Nas últimas 24 horas, choveu cerca de 90 milímetros aqui em Belo Horizonte e 63 em Contagem, o suficiente para provocar muitos estragos. Uma pessoa chegou a ser arrastada pela correnteza, mas felizmente se salvou. A previsão é de mais chuva para o fim de semana, mas ao longo dos próximos dias em menor intensidade. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Raquel. Bom trabalho para você por aí. Você vai ver agora o flagrante de um assalto a um turista na porta de um hotel na região da Avenida Paulista, a mais famosa de São Paulo. O homem foi seguido pelos criminosos depois de passar em uma casa de câmbio. Tudo parece tranquilo quando o hóspede desce do carro e é recebido pelo funcionário do hotel. De repente surgem 2 homens armados e um deles pega a maleta que está no chão. Ele se afasta com a arma apontada para a vítima. O outro passa a revistar o turista. Uma moto se aproxima e o turista é jogado no chão. Antes de ir embora, o bandido volta e revista mais uma vez a vítima. Ele ainda usa a arma para bater na cabeça do hóspede. Só depois o assaltante coloca o capacete e foge. É nesta hora que dá para perceber a outra moto que participava do crime e onde estava o bandido que pegou a maleta. O homem roubado é um turista oriental. Ele havia acabado de desembarcar no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Antes de seguir para o hotel, ele veio até este endereço onde funciona uma casa de câmbio. Trocou dólares por cerca de R$500. Os investigadores suspeitam que os assaltantes tenham seguido a vítima assim que ele saiu daqui. O hotel fica nos Jardins, um bairro nobre de São Paulo e muito frequentado por turistas. A rua do hotel é paralela à Avenida Paulista. O crime registrado em plena luz do dia não surpreendeu esse vigilante, que trabalha no bairro. Pode acontecer até com nós agora, você fazendo entrevista aqui.
Quem vive aqui diz que a presença da polícia é frequente. Ficamos nesta esquina por meia hora e vimos 2 carros da PM fazendo ronda. Mesmo assim, os números mostram que o policiamento não tem sido suficiente. Ao comparar as ocorrências entre janeiro e novembro de 2015 com o mesmo período do ano passado, o resultado indica aumento de 20% nos casos de roubos nesta região da cidade. São Paulo é a principal porta de entrada de estrangeiros no Brasil. Os dados mais recentes do Ministério do Turismo indicam que em 2015, mais de 2 milhões de visitantes desembarcaram na cidade. Sei que a Paulista é bem visada porque tem bastante empresa, tem empresários, tem bastante turista. Eu vou andando, olhando para o celular, a gente fica ligado. Se eu vejo alguém me seguindo, eu já aguardo, mudo de calçada. E análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. A Polícia Civil iniciou em São Paulo uma investigação para identificar os ladrões que assaltam turistas que chegam pelos aeroportos de Congonhas e de Guarulhos. As imagens mostram a chegada do turista com um carro na porta de um hotel da Alameda Santos, região da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. O funcionário do hotel pega a mala maior, o turista está com a bolsa menor, aí aparecem os ladrões armados, pegam a bolsa dele, o agridem, o atiram, jogam ao chão, depois fogem em 2 motocicletas. Este tipo de roubo tem aumentado em São Paulo e a Polícia Civil acredita que outros criminosos acompanham os turistas quando eles desembarcam, verificam quando eles seguem, inclusive, ou para casas de câmbio ou para algumas agências bancárias e os seguem até a porta do hotel quando acontecem os assaltos. Nos últimos 3 meses, a Polícia Civil registrou quase 30 assaltos na região da Paulista e também na região da Rua Augusta, principalmente no bairro da Consolação. Esse tipo de assalto acaba fazendo o quê? Acaba espantando o turista. O sujeito vem a São Paulo ou para negócios ou a passeio, acaba sendo vítima de um assalto, isso não volta mais. De qualquer forma, segundo um delegado do Departamento de Investigações Criminais, o DEIC aqui de São Paulo, a partir das imagens obtidas, dá a impressão de que pelo menos 2 ladrões são os mesmos dos últimos 10 assaltos. E a partir desta imagem, a polícia espera identificar os criminosos e colocá-los na cadeia. Assim a gente espera. Obrigada, Lombardi. Um golpe causou um prejuízo milionário a empresas de locação de carros no Rio de Janeiro. Os criminosos alugam veículos de luxo, fazem uma nova documentação e vendem o carro. A quadrilha age em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os veículos são alugados com documentos falsos em locadoras de aeroportos e depois revendidos para outros estados e até mesmo para o Paraguai. Um dos suspeitos foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional do Rio. Endrigo Gaetano Roberto, de 35 anos, estava com este carro de luxo. O veículo deveria ter sido devolvido na sexta-feira da semana passada. A polícia conseguiu encontrar o suspeito 4 dias após o registro de ocorrência. De acordo com a delegacia que investiga o crime, o esquema tem gerado um grande prejuízo às locadoras de automóveis. O funcionário de uma locadora conta que já foram furtados em torno de 800 veículos da empresa. Muitos deles são mandados para fora do país, pelas fronteiras do Mato Grosso, e alguns são transferidos, transferências fraudulentas até pelo Detran mesmo, maioria, Brasília e Goiânia. Por conta da grande demanda, a quadrilha age principalmente em datas comemorativas. Natal, Ano Novo, Carnaval, essas datas que tem muito movimento, que acaba tendo uma certa dificuldade para os agentes de locação. E a polícia do Paraguai prendeu o procurado número 1 do Rio Grande do Sul. Mais informações agora com a repórter Paloma Poeta na tela. Paloma. Olá, pessoal do Link Record News. O principal procurado pela Polícia Gaúcha é Jackson Peixoto Rodrigues, conhecido como Nego Jackson, e acusado de comandar uma facção criminosa aqui no estado. Ele foi preso com outros 3 suspeitos na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Jackson e um cunhado estavam sendo investigados pela polícia paraguaia por causa de um duplo homicídio ocorrido na cidade de Assunção. Eles foram pegos com armas e documentos falsos. Pelo menos por enquanto, Jackson e os outros suspeitos permanecerão presos no Paraguai. Voltamos ao estúdio da Record News.
Obrigada, Paloma, com as informações do Rio Grande do Sul. E uma mochila com R$70 mil sumiu após um assalto em uma casa lotérica do Piauí. Pois é, o policial militar que ficou responsável pelo dinheiro após o crime, agora é acusado de ter roubado o dinheiro. Após 6 horas de momentos tensos entre negociações, troca de tiros com bandidos e resgates dos reféns, o fim do assalto à casa lotérica em Parnaíba parecia ter finalizado. Ainda na madrugada, no momento do assalto, no meio de centenas de pessoas que gritavam pedindo o fim dos assaltantes, rodeado de quase 100 policiais, surgiu a pergunta: cadê a bolsa preta com o dinheiro? Esta bolsa teria sido jogada no momento em que o assaltante Ricardo Aguiar de Souza, o Batata, saiu da lotérica e se entregou para a polícia. Estas imagens mostram que enquanto vários policiais dominavam Batata, ainda na calçada da lotérica, este policial, de camiseta vermelha e colete marrom, resgatou a bolsa preta. Lá, de acordo com as informações, tinha R$70 mil. O policial ficou com ela no braço, acompanhando a ação dos colegas. O problema é que a bolsa preta simplesmente sumiu. Todos aqueles que, porventura, estiveram no evento, causaram essa questão do desvio dessa sacola de dinheiro, dessa mochila, todos aqueles que apareceram serão punidos com o rigor da lei. Foi aí que apareceu este vídeo, onde o policial passa de forma rápida com a bolsa. A partir daí, a história começou a tomar outro rumo. A Polícia Militar identificou o policial, fez a sua apresentação ao delegado regional e ao delegado responsável pelo inquérito policial civil. Temos um inquérito policial militar para apurar o fato dessa mochila. Ele nos disse em conversa que pegou a mochila e que essa mochila foi arrebatada de suas mãos no meio da multidão, né? Então, isso foi a versão que ele colocou. O cacique de uma aldeia foi preso em uma operação contra o tráfico de drogas, isso no Maranhão. Foi esse o tempo que era arco, flecha, tacape e lança, viu, Marcela? O que a civilização não fez com eles. Quase 2,5 toneladas de maconha, motos roubadas e armas foram apreendidas. Outras 7 pessoas foram presas. Olha só a quantidade de drogas. Essa foi uma das maiores apreensões já realizadas no estado. Estamos saindo aqui da aldeia Felipe Bonner, na cidade de Genipapo dos Vieiras. Um caminhão de maconha foi encontrado aqui na aldeia, na operação. Estamos levando aqui veículos suspeitos de roubo, armas de fogo e um caminhão com dezenas e dezenas de sacos de maconha. Tanto maconha in natura quanto maconha prensada. Uma operação de combate ao tráfico de drogas, crimes de receptação de veículos roubados, organização criminosa e corrupção de menores. Foram 4 meses de investigação que iniciou devido ao grande índice de roubo de motos na cidade de Barra do Corda e também cidades vizinhas. Foram presas em flagrante 7 pessoas, entre eles o cacique, que seria acusado de ser o líder de todos os crimes ocorridos na região. Foram mais de 2.000 quilos de maconha apreendidos, 3 veículos e ainda 5 armas de fogo, além de outros objetos. Segundo o delegado, existem ainda outras pessoas envolvidas que conseguiram fugir durante a operação. O motorista de um carro arrastou um estudante durante um protesto em Camaçari, na Bahia. Estudantes de artes cênicas da Universidade Federal da Bahia protestavam contra a suspensão do transporte universitário. Um deles impediu a passagem de um carro e subiu no capô. O motorista então resolveu acelerar e arrastou o estudante. Alguns metros adiante, o motorista parou e o estudante desceu. Ele não sofreu ferimentos. O incêndio que começou na semana passada e cobriu de fumaça a cidade de Corumbá, no interior do Mato Grosso do Sul. Segundo o IBAMA, o fogo começou no território boliviano e se alastrou pelo Pantanal. Essa área extensa está localizada a cerca de 10 quilômetros de distância de Corumbá, uma região de difícil acesso. Nossa equipe foi até o local onde os bombeiros desembarcaram e depois seguiram a pé 8 quilômetros para dar combate ao incêndio, que, de acordo com os militares, começou do lado boliviano na semana passada e que, por conta do tempo seco, se propagou rapidamente para o Pantanal sul-mato-grossense.
O que foi verificado é que esse incêndio se iniciou no território boliviano. Provavelmente eles usam esse material de queima para limpar pasto, o que perdeu-se o controle naquela região, adentrando o território brasileiro. O Corpo de Bombeiros tenta controlar as chamas. Nesse período do ano, não é comum o registro de tantos focos de incêndio na região. Corumbá é a cidade que detém a maior área do Pantanal Sul-Mato-Grossense e terminou o ano de 2016 na liderança do ranking nacional de queimadas. E em 2017, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já foram, nestas 2 primeiras semanas, mais de 150 focos registrados na região. As cidades de Corumbá e Ladário estão envoltas por uma densa névoa. Fumaça que é resultado da falta de consciência de alguns, mas que atinge a todos. E 90 mil bilhetes únicos estão bloqueados aqui na cidade de São Paulo. Eles podem ser produtos de fraudes. O problema é que o usuário não ficou sabendo e acabou sem o cartão para voltar para casa. Fila enorme, posto de atendimento lotado. Todo mundo com o mesmo problema. O cartão foi bloqueado. O seu cartão está bloqueado. Esta estudante descobriu quando foi recarregar o cartão. Foi na hora da recarga que eu fui passar e o cartão estava mostrando que estava sem saldo. A gente colocou na maquininha, mostrou que estava com saldo. Eu fui passar de novo, estava dando cartão inválido. Aí falaram que tinha que resolver na SP Trans. E ela não tinha um tostão. Eu não tinha dinheiro para pagar a passagem na hora. Eu tinha o dinheiro do bilhete único contado certinho que a empresa deu. O Igor usa o cartão da empresa. Como foi bloqueado, o aprendiz está pagando a passagem para ir e voltar do trabalho do próprio bolso. Complicado, né? Porque é do meu bolso, o dinheiro que eu pude usar para fazer outra coisa, eu estou usando para pagar a passagem. 90 mil cartões do bilhete único foram bloqueados pela SP Trans. A medida, segundo a Prefeitura de São Paulo, foi tomada para combater fraudes. O número total de bilhetes únicos ativos é de 15 milhões. Sem saber que estava sendo gravada, esta funcionária explica o que tem acontecido. A pessoa está usando os equipamentos e botando recarga, que não, na verdade a recarga não existe. Igual você fica dinheiro. Você paga, só que o dinheiro não vem para a empresa. O que estaria causando um rombo enorme no orçamento municipal. Roberta também teve o cartão cortado e reclama da falta de informações. É uma sacanagem, porque não foi avisado, ninguém soube de nada, chegou no ônibus, muita gente chegou no ônibus, né, deu como cartão inválido, como sem saldo, sendo que tinha saldo no bilhete. E aí, como que a gente fica, né? E não bastasse a dor de cabeça que isso tem causado aos usuários, só existe este posto da SP Trans para resolver o problema, que fica no centro da cidade. E ele tem ficado assim, lotado de gente. Maria esperou 1 hora. Desistiu. Eu moro longe, pego 2 conduções, não vai dar para mim ficar aqui esperando. Ainda tem 100 pessoas na minha frente. Para aumentar o número de atendimentos e diminuir o de reclamações, a SP Trans resolveu ampliar o horário de funcionamento. A partir desta sexta-feira, será de 6 da manhã às 8 da noite. A empresa também orienta os usuários a não comprar cartões anunciados com passagens mais baratas. Sempre procure postos credenciados. E, claro, desconfie de valores abaixo da tarifa oficial. O Sérgio perdeu a tarde toda na fila, mas resolveu. Saiu daqui com um novo cartão na mão. Eu estava pagando do bolso. E aí é de firma, tem saldo, eu estava pagando do bolso. Bom, agora é o momento da sua participação. A Organização Internacional do Trabalho aponta que o número de desempregados no Brasil neste ano vai chegar a 13 milhões e 600 mil pessoas. É realmente um número muito alarmante. Diante disso, a gente pergunta para você se você está seguro, se sentindo seguro no seu emprego atual. Para participar, para votar na nossa enquete, é só usar a hashtag LinkEcoNews. Ou ainda, se você quiser mandar a sua opinião com o seu relato, falando a respeito desse tema, é só usar o número que aparece aqui embaixo no nosso WhatsApp, o 11-95307-1851, e a gente já tem participação desse tema que assusta ainda muitos brasileiros e que deve assustar ainda mais de acordo com esse relatório da Organização Internacional do Trabalho, né, Lídia? Exatamente, Marcela. 13 milhões no Brasil, 201 milhões em todo o mundo, um dado muito alarmante. E o Ronaldo começa aqui as participações lá de Jericoacoara, no Ceará. Na atual conjuntura de indefinições, ninguém está seguro no emprego. Devemos fazer de tudo para mantê-lo. Obrigada, Ronaldo. Boa sorte.
Agora a participação do Renato de Marabá, Pará. Passei 3 anos desempregados. Graças a Deus fui contratado agora no dia 2. Quem tem seu emprego que valorize, pois cada dia fica mais difícil. Uma boa sorte nessa sua nova jornada aí. E que sorte teve já no começo do ano ser contratado. É isso aí, Renato. Obrigado. Entrou o ano com o pé direito. O Agnaldo de São Carlos, interior de São Paulo. Sim, sou servidor público, tenho estabilidade. Mas pessoas que trabalham na iniciativa privada não têm esse mesmo privilégio. Verdade, Agnaldo. Obrigada pela participação. Faça como eles, então. Siga contribuindo com o seu voto, a sua participação até a segunda edição. Resultado oficial da enquete na tela. Agora a gente segue com os destaques de saúde. Uma superbactéria matou 6 bebês na maior maternidade da Bahia. Uma das alas foi isolada e as gestantes não estão sendo atendidas. Quem chega em busca de ajuda volta para casa sem atendimento. A situação já dura uma semana. Estou com perda de líquido e muita dor no pé da barriga. Já tem mais de 5 dias eu com perda de líquido. Aí já tem 2 dias já eu vindo procurando atendimento e não acho. A maternidade, a maior do estado, não recebe novas pacientes por causa de um surto de infecção. Os médicos já sabem que se trata de uma superbactéria muito agressiva, principalmente para bebês. Procuramos a direção da maternidade, que é pública e tem como gestora a Santa Casa da Bahia. Entramos, mas também não pudemos ficar. Ninguém quis falar sobre o caso. A Secretaria de Saúde confirmou 10 casos de infecção pela superbactéria em bebês. 6 não resistiram, 2 já tiveram alta e outros 2 continuam internados, agora em uma área isolada. Um deles é o filho dessa dona de casa, que prefere não mostrar o rosto. Já são 19 dias na UTI da maternidade. O meu filho estava com problema da respiração, depois pegou infecção. A infecção, todas as crianças que estão na UTI pegam infecção. Só agora tomaram tenência para trocar as crianças de lugar. Mas até o momento meu filho continua no lugar. Lá na sala. O alerta foi dado pelo Sindicato dos Médicos. A maternidade estaria trabalhando muito acima da capacidade. Vem reduzindo o número de profissionais, médicos, enfermeiro, auxiliares, entendeu? Então, tudo isso contribui de uma forma ou de outra para o descontrole da infecção hospitalar. O que fazer? Para onde ir? Essa gestante não sabe e tem medo. No 7º mês de gravidez, chegou aqui passando mal. Você vai fazer o que agora? Não sei. Ir para casa e esperar que aconteça o pior, né? Porque pressão alta não se brinca e correr o risco de minha filha nascer com alguma coisa. Simplesmente. Como todas, foi embora como chegou, sem nem ao menos passar pelo médico. Bom, as autoridades suspeitam que a doença misteriosa, que já teria matado 2 pessoas na Bahia, chegou ao Ceará. Os pacientes reclamam de dores fortes e a urina fica preta. 3 casos suspeitos foram registrados em Fortaleza, capital do estado. Os pacientes apresentaram os mesmos sintomas já identificados na Bahia. Em Salvador e na região metropolitana existem 52 casos suspeitos. Se os novos casos registrados no Ceará forem confirmados, serão os primeiros encontrados fora da Bahia. Amostras de sangue de pacientes foram enviadas para o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, para o Adolfo Lutz, em São Paulo, e um laboratório nos Estados Unidos. E chegou a 110 o número de casos suspeitos de febre amarela em Minas Gerais. A doença pode ter causado 30 mortes. Marcela, em Ladainha, a cidade mais atingida com a doença, com 12 mortes, o prefeito decretou calamidade pública e em Teófilo Otoni foi decretada a situação de emergência. O decreto contempla 4 unidades regionais com 152 cidades. Em Itaparuba, cidade com pouco mais de 3 mil habitantes, uma pessoa morreu com os sintomas da febre hemorrágica. Em mais 4 municípios da região, há casos suspeitos e sem mortes. Em Piedade de Caratinga, uma morte foi registrada e está sendo investigada pela Secretaria de Estado da Saúde. Em Ipanema, há um novo registro de morte suspeita da doença, a de um homem de 25 anos que morava na cidade, mas recentemente visitou uma reserva ecológica. O aparecimento de novos casos tem aumentado o medo das pessoas e provocado uma correria nos postos de saúde. As filas não param de crescer e os funcionários do setor de imunização tentam conter o pânico com muita conversa.
Nós vamos vacinar todos que estiverem na fila, independente de onde que moram. Em todas essas cidades, há registros do aparecimento de macacos mortos. Pesquisadores recolhem amostras e encaminham para análise em Belo Horizonte. Muitos animais morreram há mais de um mês, como aparecem nestas fotos. O prefeito de Teófilo Otoni, última cidade a decretar situação de emergência por causa da febre amarela, se juntou a outros prefeitos do Vale do Mucuri para pedir que seja montado na região um laboratório, onde as amostras seriam analisadas mais rapidamente. Foi articulado um laboratório em Ladainha para que os primeiros sintomas percebidos nas pessoas, aquele exame possa ser feito e automaticamente essas pessoas procurem o apoio mais cedo. E essa notícia interessa agora as pessoas que não dispensam um bom churrasco e que gostam da carne bem passada, quase tostada. Pois é, uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP apontou a presença de substâncias que provocam câncer nas carnes que passaram mais tempo expostas a altas temperaturas. Portanto, atenção. Churrasco. Difícil encontrar quem não goste. Porque é onde junta a família e todo mundo tá junto e é muito bom. O ponto preferido da Neuza é o bem passado. Bem passada, sem sangue. A Keila também é outra fã do bife mais torradinho. Bem tostada, na verdade, né? Mais de 75% dos paulistas comem carne vermelha e processada em excesso. Segundo instituições internacionais, mais de meio quilo por semana. Esta nutricionista resolveu pesquisar o consumo e descobriu que as carnes bovina, suína e o frango, em contato com altas temperaturas, aumentam o risco de câncer. Formam aquelas partes pretas, queimadas, é onde pode ter alguns compostos que podem causar câncer, que são as chamadas aminas heterocíclicas, principalmente de intestino, né, de câncer de cólon e reto. O ideal é consumir a carne dessa maneira, marrom, sem sangue e sem partes muito tostadas. Mas e quem só gosta de carne bem passada? Deixar de comer é difícil. As dicas são consumir na forma cozida ou antes de preparar, deixar a carne marinada em uma mistura de limão, alho e cebola por pelo menos 1 hora. Dessa maneira, o aquecimento vai evitar a formação de substâncias que fazem mal à saúde. Outra dica é colocar no micro-ondas antes de levar ao fogo, porque quando coloca no micro-ondas 3 minutos por porção, você diminui o tempo em que ela vai ficar no fogão a alta temperatura e isso diminui a formação desses compostos. Nesse restaurante, o grelhado é o que mais sai. 80% dos nossos pratos tem carne. Costela no bafo, bife ancho, costelinha suína, sai bastante. O ponto da carne pode ser questão de gosto, mas para a saúde, o ideal é encontrar o ponto de equilíbrio. Eu acho que eu vou ter que rever os meus conceitos a partir de hoje, para saber se eu posso ou não ingerir essa carne. Bom, falando de alimentos, carnes aí, agora a gente muda o assunto e fala da prática de exercícios físicos em jejum, que virou mania nas academias em todo o país. A promessa é perder 3 vezes mais calorias se você malhar de estômago vazio. Pois é, tem muita gente fazendo de tudo para emagrecer rapidinho, mas tem que ter atenção. O que dizem os médicos sobre isso? Será que isso faz bem de fato para a saúde? Vamos ver. Para alcançar o resultado e ficar com o corpo perfeito, vale tudo. Até praticar exercícios com fome. Essa é a nova mania nas academias. A promessa é de que a queima de calorias seja 3 vezes maior quando se pratica exercícios de estômago vazio. Carolina treina há 1 ano todos os dias. Já perdeu 35 quilos. Ela ouviu falar da nova moda e passou a tentar comer menos antes dos treinos. Normalmente, quando eu treino de manhã, é só um suco. É difícil eu tomar café de manhã antes de vir treinar. E você faz isso pensando em queimar mais? Sim, pensando em ter um rendimento melhor para poder queimar mais. Pode parecer que dá resultado, mas não há comprovação científica. Segundo especialistas, ficar muito tempo sem comer ajuda a desacelerar o metabolismo, o que pode deixar seu desempenho mais baixo na hora de praticar os exercícios. Foi o que Gabriela notou. Ela está há quase 6 horas sem comer porque não teve tempo. O treino já não rendeu tanto. Costumo pegar quando eu venho um pouco mais alimentada, não é como eu tô pegando agora. Hoje eu diminui um pouco porque eu não tenho tanta força assim. Então faz falta comer, né? Faz falta.
Esse endocrinologista é contra. Não tem embasamento científico você fazer jejum antes da atividade física com o intuito de perder mais peso. Por quê? Porque assim, a gente precisa de energia para manter o metabolismo acelerado. Então, é importante que a pessoa tenha caloria no sentido de manter um metabolismo acelerado, até para melhorar a performance, né? E mais, diz que o jejum é prejudicial à saúde. E é importante também você evitar esse jejum no período, principalmente logo que você acorda, que você está com jejum prolongado, porque você corre risco de duas coisas. Primeiro, você pode fazer uma hipoglicemia durante a tua atividade física. Isso vai piorar muito o teu desempenho. E outra coisa é você pode ter uma tendência à queda de pressão, porque você vai perder muito líquido e você não vai estar adequadamente hidratado. Nesta academia, o professor tenta acabar com essa onda. A musculatura ela vai ser queimada imediatamente após o aluno começar a fazer a atividade física em jejum, né? Ele vai queimar o glicogênio. O glicogênio é a energia do músculo que, se ele não tivesse alimentado, vai ser queimada na hora que ele começar a treinar. O rendimento cai bastante. Ao invés de você emagrecer, você acaba, sei lá, tendo algum problema de saúde, sabe? Porque você não tem um nível de glicogênio, um nível de energia tão grande para gastar. Acaba sendo pior do que melhor. Todo o processo de emagrecer muito rápido tem que ser feito com muita cautela, né? Você deixar de comer e fazer uma atividade física intensa realmente é preocupante e a pessoa pode acabar se sentindo mal ali no meio do exercício, então realmente é muito perigoso, precisa ter calma, né? É um perigo desnecessário. E ficar realmente com fome à toa, pra quê? Bom, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, uma imagem impressionante. Motociclista se envolve em acidente grave e sobrevive no interior de São Paulo. Vamos ao intervalo agora com os destaques da nossa agenda cultural, já que hoje é sexta-feira. Até já. News, eu sou Alexandre Ricardo do Nath Roots e hoje, sexta-feira, estaremos todos juntos na Fundição Progresso, num grande show, lançando o DVD Nath Roots Reggae Brasil. A gente espera você. Até lá. Beijinho em ponto no horário de Brasília. Uma ótima tarde para você. Link Record News de volta. De volta e a gente segue ao vivo para Araraquara, no interior de São Paulo, falar com a Sônia Souza e saber dos destaques de hoje do Record News Paulista, sexta-feira 13. E aí, Sônia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde a todos. Olha só, no Record News Paulista de hoje, nós vamos falar da chuva que tem assustado os moradores do estado de São Paulo e principalmente no interior, viu? Aqui em Araraquara não foi diferente. Choveu quase 100 milímetros em 2 horas e 40. Olha, a situação das ruas por aqui ficou assim, tudo inundado. E teve gente que até se arriscou a atravessar ruas e avenidas, que é muito perigoso. Apesar do volume de água, ninguém ficou ferido. Ainda bem, a previsão para hoje de mais chuva, portanto, vale redobrar a atenção. E nós vamos falar também de férias. Vocês acreditam, meninas, que tem gente que aproveita sim as férias para estudar mais? É isso mesmo. A procura por cursos intensivos nessa época cresce, viu? Aqueles cursos que são mais rápidos, além de serem mais intensos, esses cursos também são mais baratos e isso também facilita bastante e ajuda bastante na formação. E além disso tudo, tem ainda os destaques da nossa agenda cultural, que tá boa demais hoje. Então, à 13h, eu espero todos vocês. Lidiane e Marcela. A gente se vê então, Sônia. Bom trabalho para você, um ótimo final de semana e a gente se vê logo mais, coladinha aqui no Link Record News. Até lá. Bom, e na cidade de Guará, no Distrito Federal, 2 mulheres colocam um verdadeiro terror no comércio. Elas se passam, Marcela, por clientes, mas na verdade realizam furtos em várias lojas. Elas já conseguiram esconder produtos até embaixo das saias.
Essas mulheres se passam por clientes. Uma fica de costas para tampar a visão da câmera de segurança, enquanto a outra pega os produtos e guarda em uma bolsa. Elas nem se preocupam com o cliente que está por perto. A cena se repete várias vezes. Uma delas guarda debaixo da saia. Veja mais uma vez o momento em que ela olha para trás e esconde o objeto. A ação criminosa durou 4 segundos. Os furtos aconteceram no período da manhã nesta farmácia que fica no Guará 1. Por aqui trabalham 10 pessoas por turno, mas mesmo assim não inibiu a ação das criminosas. Elas que pegaram os produtos, colocaram por debaixo da saia e também dentro da bolsa. Somente neste ponto em que nós estamos, 5 câmeras de segurança registraram a ação. Aconteceu aqui no sábado e no domingo, horário de movimento, horário que o pessoal tinha um fluxo muito grande de clientes, ficam de fora olhando para a loja para ver o horário que todo mundo está ocupado e realizar os furtos aqui dentro da loja. Quando estava posicionado próximos às câmeras, uma ficava na frente da outra, olhando se eu tinha alguém olhando para elas, esperando o momento certo e jogava dentro da bolsa e colocava entre as saias. Da loja foram levados mais de 20 produtos, entre eles desodorantes, produtos para beleza e fraldas. Foram direto nos produtos mais caros, dermocosméticos, produtos de anti-envelhecimento, protetor solar, essas coisas. E produtos específicos mais fáceis de venda, no caso, os produtos de marcas mais conhecidas. E são produtos que ficam expostos, né? E nem sempre a gente tem alguém para ficar só olhando esses produtos. Mas as duas têm mais de 40 anos, uma aparenta ter um pouquinho menos, mas tudo na faixa de 40 para cima. Agora a gente está redobrando, vai ter que aumentar o quadro de funcionários, vai ter que possivelmente colocar uma pessoa só para ficar por conta disso. O local é uma área comercial, tem muitos estabelecimentos e movimentação de clientes. E acredite, criminosos não só levam apenas os produtos que estão nas vitrines e prateleiras, até celular eles carregam. Veja que nesse vídeo gravado por uma câmera de segurança, um homem, esse de vermelho, conversa com o dono da loja, circula no interior do comércio e em um certo momento ele vai até o balcão do caixa e leva o celular que estava carregando. Após isso, o rapaz foge. Repare que o dono do aparelho chega a procurar o celular, mas não encontra. Em 20 anos que ele trabalha por aqui, isso nunca tinha acontecido. Ele inclusive chegou a simular que estava interessado em comprar uma torneira aqui, chegou a pegar essa torneira, veio até a mim, devolver a torneira alegando que o preço estava alto, não sei o que, só para se ambientar, me parece. E daí, em seguida, 2 segundos depois, ele sai com o meu celular daqui. Era um criminoso disfarçado de cliente, um suposto cliente. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública informou de que de janeiro a novembro do ano passado, 3.736 furtos a comércios foram registrados no Distrito Federal. E um carro estacionado em frente a um comércio foi o motivo de uma briga entre 2 homens em Franca, no interior de São Paulo. Um vídeo gravado com o celular mostra quando o comerciante reclama com um homem que parou o carro em frente à loja de ferramentas dele. Em seguida, os dois começam a trocar socos e pontapés. O comerciante aparece com um pedaço de madeira e a briga continua. Nenhum dos homens chamou a polícia. O motorista alegou que foi ofendido depois de ter estacionado no local com um filho deficiente. Já o comerciante não quis comentar o caso. O fato é que é lamentável, não há civilização no trânsito. Olha só, qualquer briga, qualquer discussão se torna motivo realmente para pancadaria. Cenas lamentáveis presenciadas pelas pessoas que estavam na região. Olha só se qualquer tipo de agressão desse tipo consegue ser justificado. Hoje em dia as pessoas estão se batendo e até se matando por muito pouco, né? Principalmente no trânsito, no caso desse homem que tinha parado em frente ao estabelecimento, disse que tinha um filho com deficiência e aí, em vez de conversar, de resolver de uma forma civilizada, partem para briga mesmo, para porrada um para cima do outro. Realmente bastante lamentável essa cena. Se ele tem um filho deficiente dentro do carro, ele se meter numa briga envolvendo a própria vida, é muito, né? Realmente muita é descabido. Né? Muita irresponsabilidade.
Bom, em um acidente, um motociclista sobreviveu a um acidente impressionante em Bragança Paulista, isso no interior de São Paulo. Uma câmera registrou o momento em que uma caminhonete prata sai da vaga de estacionamento. Em seguida, surge a moto, que bate no veículo. O motociclista é então arremessado a 10 metros de distância e só para quando atinge um caminhão. Repare bem nas imagens que o homem se levanta logo depois de atingir a frente do veículo. Apesar da violência da batida, o motoqueiro de 18 anos não teve ferimentos graves. Ele quebrou o pé e um dedo da mão. Esse realmente nasceu de novo, porque as imagens são impressionantes. A pancada é forte e ele voa ali por uma distância de 10 metros, como a gente vê nas imagens, acaba batendo num outro caminhão e sobrevive com apenas ferimentos muito leves. Olha, vale destacar também o uso do capacete nessa situação. Querendo ou não, foi uma batida muito forte e mais branda, justamente por causa do uso, então, desse equipamento de segurança e por muita sorte, realmente, desse condutor. Bom, familiares de detentos das unidades onde aconteceram as rebeliões e as mortes no início do ano em Manaus permanecem na estrada de acesso, deixando o clima tenso. Pois é, nessa quinta-feira eles bloquearam a passagem de veículos nessa estrada. Até agora, somente os presos do regime fechado voltaram a receber alimentos não perecíveis, além da comida oferecida no próprio presídio. O motivo da manifestação foi porque apenas a entrada de alimentos para o complexo penitenciário Anísio Jobim está liberada. O complexo da BR-174, que fica no quilômetro 8 e liga o estado do Amazonas a Roraima, abriga o Instituto Penal Antônio Trindade IPAT e Centro de Detenção Provisória, CDPM. No local, desde o dia do massacre, onde 56 detentos morreram no início do mês, familiares de detentos tentam levar mantimentos e roupas para os parentes presos. Nós estamos aqui desde cedo, de lá vieram, certamente aguentar até 2 horas, de 12 horas passou para as 3, de 3 passou para 4, agora já vai chegando, bem dizer, às 6 horas, nada de vir dizer se a gente entrava. Agora, quando chegar, disse que só ia entrar do fechado. O IPAT e o outro não ia mais entrar. Por que não avisaram nós cedo? Estamos aqui sem comer, sem beber. Muitas mulheres estão dormindo no local há mais de uma semana. Alguns alimentos estão até estragando. Indignada com a situação, esta mulher, que não quis se identificar, ameaçou fechar a rodovia novamente. Nós estamos aqui desde 4 horas da manhã, com um monte de comida, estão se estragando. Eles falaram que 1 hora ia ser liberada, 2 horas, 3, 4, já vai dar 6 horas. E até agora a gente não tem uma resposta, entendeu? O que a gente está sabendo da resposta é que eles estão morrendo de fome, passando fome, maltratados, machucados. E até agora, olha aí, um monte de bolsa, comida. E até agora eles não dão uma resposta pra gente. A gente quer. E se não liberar, a gente vai fechar as 2 avenidas agora. No fim da tarde, 4 homens foram soltos, graças a alvarás de soltura. A dificuldade lá é que falta as visitas, comida. Graças à presença dos policiais federais que estavam no momento da paralisação, a rodovia foi liberada. A gente conseguiu liberar um lado da pista e levá-las até a direção do presídio para ir negociando a entrada. Enquanto isso, a gente conseguiu fazer, com meia pista, a gente conseguiu normalizar o fluxo aqui. Não chegou a atrapalhar muito, não. Após a manifestação, a Secretaria de Administração Penitenciária ficou de conseguir um ônibus para levar os alimentos. As visitas continuam proibidas. Bom, momento de interatividade aqui na tela do Link Record News. Hoje colocamos na enquete, para que você refletisse e respondesse, um relatório feito pela Organização Internacional do Trabalho, que aponta que o número de desempregados aqui no Brasil em 2017 deve bater a casa dos 13 milhões e 600 mil pessoas. No mundo, 201 milhões e 100 mil devem ficar desempregados apenas neste ano. E aí perguntamos se você se sente seguro no emprego atual. Hashtag Link Record News para votar e participar com o que você pensa nas redes sociais, ou envie o seu comentário para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. E a gente já tem participação chegando na tela, vamos dar uma olhadinha então. A mensagem que agora é enviada pelo Christian, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Os únicos que se sentem seguros em seus empregos são os políticos, ele desabafa. Obrigada pela sua participação.
Tem agora a participação do Diogo, de Itaúna, Minas Gerais. Não me sinto seguro no meu emprego, venho me qualificando em outras áreas já para ter alternativas, caso ocorra meu desligamento. Precavido, Diogo, hein? Obrigada pela participação, faça como eles, envie também o seu voto e o seu comentário sobre essa questão. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir. Pesquisadores americanos criam um mosquito resistente à dengue. Esse pode ser o primeiro passo para controlar a transmissão da doença. Vamos agora ao intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Voltamos em instantes. Até já. Fala, galera! Léo Santana falando, Link Record. Salve, salve. Prazer estar aqui com vocês e convidar geral para sexta-feira agora, dia 13 de janeiro. É sexta-feira 13, mas é sexta da alegria, porque é o baile da Santinha, edição de verão. Então todo mundo convidado, show completo da dupla mais amada desse Brasil, que é as coleguinhas Simone e Simária. Depois vem um show do gigante aqui, com as participações da Ivete Sangalo, Felipe Escandurras, e logo após o meu show tem Papazone, show completo também. Geral convidado, vai ser lá no ET, todas as sextas-feiras de janeiro. Então eu conto com a presença de todos vocês. Santinhas, vem com o gigante, vem. Tamo junto, um beijo e até sexta, na Paralela no ET, Salvador, baile da Santinha, edição de verão. Abastece o combo! Abastece o combo que ela desce, oh, que ela desce, oh, que ela desce. Abastece o combo que ela desce. Meio-dia, 16 minutos, pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta. De volta com uma boa notícia na área da saúde. Pesquisadores americanos criaram mosquitos resistentes à dengue. O Aedes aegypti foi modificado geneticamente e esses mosquitos produziram menos ovos. Para o cientista que coordenou esse estudo, pode ser o primeiro passo para controlar a transmissão da dengue. No futuro, a equipe pretende tornar o sistema imunológico dos mosquitos mais forte e, assim, bloquear o vírus. De acordo com a pesquisa, a modificação genética no Aedes não cria resistência ao Zika e também à chikungunya. Você sabia que o cérebro diminui de tamanho com o passar do tempo? Essa redução provoca problemas de memória. Pois é, pesquisadores nos Estados Unidos descobriram que a dieta mediterrânea faz com que essa redução seja menor. Nós vamos então conferir do que essa dieta é composta e o que devemos comer para ajudar a nossa saúde mental. Os pesquisadores acompanharam um grupo com quase 600 idosos europeus durante 3 anos. Metade consumiu a dieta mediterrânea, baseada em frutas, legumes, cereais e azeite. A outra metade se alimentou normalmente, sem dieta. O resultado é que os que seguiram a Mediterrânea perderam menos volume do cérebro do que o outro grupo. É um conjunto de fatores, né? Acho que a gente pode citar redução da inflamação, melhora dos fatores de risco cerebrovasculares, do tipo pressão alta, diabetes, colesterol. E principalmente o resultado de tudo isso é um fluxo sanguíneo melhor. Então o sangue chega melhor para o cérebro e recebe mais alimento, mais glicose, mais oxigênio. E ele funciona melhor por mais tempo, então reduzindo a atrofia. Com o passar dos anos, o nosso cérebro fica menor, faz parte do envelhecimento. A atrofia vem acompanhada de perda de funções importantes, como memória, atenção e capacidade de aprendizado. Por isso, o esforço da ciência é em descobrir meios para reduzir esse processo. Curiosamente, contrariando algumas descobertas anteriores, a maior ingestão de peixe e menor de carne não foi associada a diferenças no cérebro. A região do Mediterrâneo está a mais de 10 mil quilômetros de distância do Brasil. Mas isso não é desculpa para não darmos uma ajuda para o nosso cérebro. Por aqui, nós estamos cercados pela maioria dos produtos que compõem uma das dietas mais famosas e saudáveis do mundo. O cardápio inclui grande quantidade de frutas, legumes e cereais, como o trigo e o arroz, azeite como a principal fonte de gordura e quantidades moderadas de peixe, derivados de leite e carne vermelha. É uma comida que os olhos também comem, sem dúvida, porque tem cor, tem sabor, tem aroma, tem texturas. Só delícias que fazem bem à memória. Bom, às vezes, um pequeno trauma pode ser o empurrão que faltava para uma grande decisão na vida. Depois de ser impedida de andar numa montanha-russa por causa do peso, uma mulher resolveu mudar os hábitos radicalmente.
Difícil acreditar que essa foto e essa outra retratam a mesma mulher. A transformação é incrível. Matilde Broberg consumia diariamente mais de 3.500 calorias em refeições à base de frituras, massas e muitos doces. O peso chegou a 125 quilos. Mas um episódio fez a dinamarquesa mudar o rumo da vida dela. Matilde foi barrada em uma montanha-russa porque não cabia no carrinho do brinquedo. Depois do constrangimento, ela decidiu começar a lutar contra a balança. Os exercícios passaram a ser diários e a dieta adotada foi no mínimo curiosa. Ela comia apenas o que cabia em uma das mãos. De estudante obesa, Matilde virou personal trainer e modelo. Hoje são 68 quilos distribuídos em 1,76 m de altura. Pela mesa de cirurgia, ela só passou para retirar o excesso de pele depois do emagrecimento. Nas redes sociais, Matilde se orgulha do corpo conquistado. Quem tem amigos tem tudo, não é verdade? Além de trazer felicidade, a amizade faz bem à saúde, ainda mais entre os idosos. O que muitos já sentiam agora ficou comprovado em uma pesquisa científica. Veja agora na reportagem da Samara Bastos. É bonito ver como elas se divertem. Entre amigos a gente ri, chora, se distrai. Além do bom sentimento, a amizade tem outra função poderosa. Faz bem à saúde. Sem amigos não dá para viver, né? Eu acho que não dá para viver. E não é só uma constatação da dona Ana Maria, não. Foram os cientistas que descobriram isso. Nos Estados Unidos, os pesquisadores perceberam que pessoas solitárias têm muito mais chances em desenvolver problemas cognitivos, depressão e muitas outras doenças. As doenças que a atividade física beneficia, como osteoartrose, como o controle da hipertensão, como o próprio controle do diabetes. Ou seja, um idoso com vínculo social, seja ele família ou não, ele tem uma maior longevidade por ser mais ativo e melhor psicologicamente. Nós conhecemos de vários estudos que mostram que no final da vida, o que valeu mesmo foram os vínculos. Se depender da amizade, esta turma está longe de qualquer problema. Amigas há mais de um ano, elas se conheceram neste residencial para a terceira idade. E aqui não se desgrudaram mais. Nós passamos o dia inteiro juntos aqui. A gente faz essas perguntas boas para a cabeça, então você lida com o teu pensamento, né? E essas coisas. Vocês dançam? Ah, eu adoro dançar. Toda a vida eu dancei muito. Conta uma fofoquinha. É verdade. Se tiver uma fofoquinha, a gente... Fulano separou de cicrano, não sei o quê, e assim, né? E assim vai. Dona Ana Maria tem 79 anos. Vaidosa e bem articulada, ela faz questão de estar rodeada pelas amigas. Cada uma de nós tem uma historinha para contar, né? Então, passa o tempo. Então elas se fazem companhia para fazer as atividades do cotidiano, as atividades que a gente estimula que façam de memória, mais do que acertar ou errar, é estar junto, é se divertir nessa parceria de tentativa e erro, de se lembrar de coisas, compartilhar momentos, porque pode ser que eu tenha te conhecido agora, eu tenho muita coisa para te contar a meu respeito, né? E o quanto que a nossa hora e o nosso tempo passa com qualidade, quando a gente tem com quem contar. A pesquisa também apontou que os idosos que mantêm uma boa rede de amigos vivem 22% mais tempo do que aqueles que se isolam, sem falar na disposição para enfrentar as tarefas do dia a dia. Eu cozinho, arrumo a cozinha, lavo a louça, faço tudo geral. O serviço da casa é com a senhora? Comigo. Dona Irene faz parte deste grupo de ginástica. 2 vezes por semana ela aparece por aqui. Além do exercício, é hora de rever os amigos e colocar o papo em dia. Uma amizade assim, sincera, que a gente se gosta assim, às vezes eu vou dizer, hoje eu não vou, mas depois vou, fulana também vai. Então fica, você vem? Aí eu venho. Então é aquela amizadinha que a gente incentiva a gente de vir, né?
E não importa a idade nem de onde são seus amigos. A médica diz que quanto mais ampla for essa relação, melhor para a saúde. Muito importante que ela seja diversificada e sempre tentar expandi-la. É muito comum, às vezes, você muda de cidade ou por algum motivo o grupo da hidroginástica troca de horário ou você precisa sair desse grupo e isso te desestimula, piorando inclusive a tua qualidade de vida, gerando doenças, gerando solidão, gerando até um abandono social. No auge dos seus 92 anos, seu Francis diz que tem orgulho da amizade que fez e cultivou ao longo da vida. Eu tenho muitos amigos, até agora, amigos que trabalhavam comigo, até nós estamos sempre em encontro, né? E eles me ligam, eu entro em contato com eles. A gente não pode viver sozinho. A gente tem que ter alguém para conversar, trocar ideias. Não tem idade para fazer amigos? Não, nunca. Nunca. A gente tem que querer ser amigo. Você pensa que você não está sozinha no mundo. Você tem amigos, você tem alguém. Em todas as idades, né? A amizade é fundamental na nossa vida. Ah, com certeza. E nessa idade, ainda que as pessoas se sentem muito sozinhas, é tão bom, né? Poder compartilhar ali o dia a dia, ter com quem conversar. É ótimo para eles, né? O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, nessa época de calor, veja os cuidados para dar banho no seu bichinho de estimação em casa com a colunista em comportamento animal, Luísa Cervenka. Vamos ao intervalo com os destaques da nossa agenda cultural nesta sexta-feira. Até já. Olá, pessoal do Link Record News. Eu sou Gustavo Cabelo, sou da banda Fera Neném, passando aqui para chamar vocês para curtir muito com a gente no Sesc Consolação. Sábado, 14 de janeiro, às 11 horas da manhã. Venham brincar com a gente. O meu cachorrinho às vezes fala pra mim numa língua estranha, deve ser latim. O meu cachorrinho às vezes fala pra mim numa língua estranha. 12h30, Link Record News de volta com mais informações. Muita gente, Marcela, sofre com esse calorão. Inclusive os nossos animais de estimação, e eles também merecem, claro, um refresco. Quem não, né? Quem não merece? Aqui em São Paulo existe um playground gratuito na zona leste da cidade que conta até com piscina, olha só. Pula, corre, escorrega, brinca na piscina. Este tem sido um paraíso para os cães na zona leste de São Paulo. O Golden Galac é um dos que mais tem aproveitado. Que ele gasta toda a energia. Toda a energia. Chega em casa assim, dorme bastante. E ele não quis sair da água. Hoje ele ficou o dia inteiro brincando. Agora que ele está mais calmo, mas foi o dia inteiro só na piscina. A ideia do playground veio de uma rede de pet shop que inaugurou o espaço há poucas semanas. É de graça, qualquer pessoa com seu cão pode frequentar. Desde que ficou sabendo, Ailton traz o Mike. É um espaço legal para trazer o cachorro, ele interage com os outros animais, né? Ele gasta energia, que ele precisa gastar muita energia. E ele se sente muito feliz aqui, ele se sente muito feliz. Consequentemente, o dono também fica muito feliz, né? Vendo o animal feliz, o dono fica feliz. Uma boa opção para o bichinho se refrescar e relaxar, ainda mais nestes dias de verão. Mas depois de toda a farra na piscina, os cães precisam ir direto para o banho. É que o cloro pode provocar alergia se não for retirado rapidamente. É o que explica esta veterinária. Após sempre utilizar a piscina, devemos secar eles e dar um banho, na verdade, e morno com shampoo e depois secar bem com o secador, evitando assim dermatopatias, doenças de pele. Por causa do cloro, o que acontece? Por que pode dar algum probleminha? Sim, por causa do cloro ou do sal pode dar algumas lesões de pele nos animais. E também porque para retirar esse resíduo e o animal molhado, ele permanecer molhado, ele pode ter uma micose. Os mesmos cuidados devem ser tomados se o animal for para o mar. E fique atento também ao calorão. A gente sempre tem que evitar sair com eles das 10 da manhã até as 4 da tarde, que são os horários mais quentes. Evitar o asfalto ou cimento quente para não queimar as patinhas deles. E os cães de pelagem albina ou pelagem muito curta devem sempre passar protetor solar.
Juliano acabou de comprar a Aurora, que não parou quieta nem um segundo. Filhote e dono vira e mexe estão aqui. Ela se diverte. Ele também. Eu acabei fazendo muita amizade por causa da Aurora, né? Ela faz 2 meses que eu tô com ela e todos os amigos que eu fiz, assim, aqui dentro já... Acho que tem mais de 20 amizades que eu fiz só por causa dela. Na verdade, a socialização acaba sendo comigo. Legal, uma ótima opção, né, para levar o seu cachorro, é de graça, fica na Zona Leste de São Paulo, fica aí a dica. E sexta-feira é dia de Link Pet aqui no Link Record News, para a gente continuar falando dos bichinhos, né? É verdade. E hoje a bióloga e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, fala sobre os cuidados para dar banho nos bichinhos em casa, ao lado de um grande perfil das redes sociais, o Dom, né, o husky do Instagram. Exatamente, ele tá bastante agitado aqui, eu tô com petisco na mão, ele tá tentando roubar o meu petisco, mas ele tem 1 ano e 4 meses, por isso ele tá bastante agitado, mas ele é bem fofinho. E ele é lindo, né? Lindíssimo. Olha o rosto dele, que lindo, né? O rosto, né? É assim que pode falar com o cachorro, acho que não, mas enfim, é muito bonito. Agora, Luísa, todos os pets podem tomar banho em casa? Poder podem, mas, por exemplo, o Dom, que tem bastante pelo, ele tem pelo e subpelo. É mais difícil dar banho em casa. A mesma coisa eu imagino o Astor, né, Lidiane? Sim. Que tem bastante pelo, que é um show, e também é mais difícil de tomar banho. Agora, existem alguns cães e gatos que eles têm muito medo de banho. Então, o mais indicado é um profissional especializado em dar banho nesse animal que já tem um pouco de receio. Aí pode ser em casa, contratar esse profissional para ir até a casa ou então levar ao pet shop, isso é o mais adequado. Quando você fala em pelo e subpelo, é porque assim, esses cães, eu também tenho um, eles vivem em locais muito frios. É por isso, é uma outra camada de pelo, é isso que protege a pele? Esse é o subpelo? Exatamente. Tem esse pelo que a gente consegue ver, que é mais para cima, e tem uma outra camada de pelos menores e mais densos, mais grossos, que ficam por baixo. Então aqui é difícil a gente conseguir atingir a pele, né? Porque a gente só vê pelo. Então essa é a camada que a gente chama de pelo e subpelo. Nossa, deve sofrer ainda mais nesse calorão. Agora, Luísa, na hora de dar banho, tem que tomar algum cuidado especial, por exemplo, com o ouvido? Como que lava, não lava? Tem que tampar de alguma forma? Os ouvidos, principalmente, por exemplo, nele, que é um husky que tem a orelha para cima, precisa realmente tomar bastante cuidado. Principalmente porque ao entrar água, a gente pode ter um problema de otite, uma inflamação, uma infecção no ouvido. Então, colocar algodão ou também tomar cuidado, não colocar muito shampoo nessa região para não precisar passar muita água. Então, colocar só um pouquinho de espuminha para que a gente não precise utilizar muita água para limpar essa região. E, como eu falei, colocar o algodão que ajuda também a impermeabilizar a região para não dar nenhum tipo de problema. Por falar em shampoo, eu tenho shampoo lá em casa, cabelo liso, tenho condicionador também cheiroso. Eu posso passar no meu bichinho? Não pode, não pode. O ideal é utilizar shampoo específico para pet. Ou então, se você não tem esse shampoo em casa, você pode utilizar um shampoo para bebê. Um shampoo neutro para bebê também pode ser utilizado nos cachorros. Mas por que não pode usar o nosso shampoo? Porque o cachorro e o gato, no meio do banho, acontece deles se lamberem. E o nosso shampoo não foi feito para ingerir. Então, isso pode intoxicar os animais. Então, por isso, o ideal é dar o banho ou com shampoo de criança. Ele olhando o telão, né? Ele tá nervoso ali com o Ele telão. quer brincar. Ele é super brincalhão. Então, o shampoo ou específico para cachorro, para gato, ou então para bebê. E agora, mesmo nessa época com mais calor, tem uma frequência maior que pode dar banho nos cachorros. Gato, a gente sabe bem que não gosta de banho, mas também tem que tomar. Sim, existe uma frequência, claro que no verão, por brincar mais, por ir à piscina, à praia, a gente acaba tendo que dar mais banho nos animais. Mas o ideal é dar um banho a cada 20 dias, uma vez por mês. O husky, por exemplo, ele não pode tomar banho mais frequente do que uma vez por mês. Uma vez por mês já é mais do que o suficiente para não dar nenhum tipo de problema de fungo. Porque o grande problema de dar muito banho é que a gente tira a proteção da pele
e também acaba deixando um pouquinho úmido. E essa umidade pode facilitar a presença de fungos e bactérias na pele. Então, por isso, o ideal é não dar banho com muita frequência. No caso dos gatos, que já não são muito fãs de banho, aí então a gente pode dar cada 6 meses, 1 ano, porque o gato ele já faz a própria limpeza. Então, não tem tanta necessidade de banho assim. Mas mesmo assim, o gato precisa tomar esse banho, mesmo que seja de 6 em 6 meses. Precisar não precisa, mas como a gente vive em apartamento, os gatos dormem na nossa cama, então a gente acaba indicando banho a cada 6 meses, 1 ano, mas precisar mesmo, o gato não precisa tomar banho. Agora, Luísa, uma vez que a gente resolva dar o banho em casa, então, como é que a gente seca esses peludos? Tem cachorro que é pequenininho, ali um secador resolve, mas em outros casos, o husky ou até o Astor, como eu tenho um show, é muito complicado secar, não? É muito complicado secar, então o que a gente indica é dar banho em horários de pico de calor do dia. Então, por exemplo, dar banho por volta das 9, 10 da manhã, que ainda vai ter o dia inteiro para o cachorro secar. Brincar bastante com esse cachorro e, no final, utilizar, então, um secador para dar uma ajudada. Mas, no caso, por exemplo, do Astor, que é um show, ou do Dom, que é um husky, que tem bastante pelo, o ideal é utilizar um assoprador, que é como se fosse um secador, só que ele é muito forte e é um vento frio, que não tem problema de queimar o cachorro. Esse assoprador, ele libera todo o restinho de água que pode haver no pelo. E pode ser comprado por qualquer pessoa em lojas específicas de cachorro, de pet shops. Nós vimos aí na reportagem anterior esse playground que foi colocado na zona leste de São Paulo, inclusive com piscina. E aí tem vários cachorros, entre eles um Golden, que tem um pelo também um pouquinho mais comprido. E a gente viu que ele se deliciou ali na água. E para secar também, pensando no lazer desses bichos, é melhor então pela parte da manhã, para ter esse tempo todo do dia para poder secar? Exatamente. Piscina, o melhor horário é de manhã, porque daí ele fica até mais ou menos meio-dia, 11, meio-dia na piscina e ainda tem o resto do dia para se secar. Pode utilizar uma toalha para tirar o excesso de umidade. Tem que tomar uma ducha assim como a gente? Eu não sei se, por exemplo, utilizam cloro ou algum produto, mas assim como a gente tem que tomar a ducha para tirar aquele cloro do corpo e um banho depois. Com os pets também é a mesma coisa? Também, mas no caso deles pode ser só uma esguichada. Pode jogar um pouco de água só para tirar o cloro. Não precisa necessariamente utilizar todas as vezes o shampoo, porque o shampoo é muito bom, ele tira toda a sujeira, mas também tira a proteção da pele. Então, utilizado muito shampoo, a gente pode facilitar alguns probleminhas de pele. Por isso, pode simplesmente jogar um pouco de água, pegar a mangueira, jogar aquela água sem cloro e daí ele já fica... Ele tá animado. E daí já fica... sem cloro, com a pele e o pelo limpinhos. Ô Lu, só pra gente terminar aqui, tem alguns cachorros que ficam com cheirinho. Eles precisam tomar banho com mais frequência ou pode ser até algum probleminha ali de pele, de pelo, que a pessoa precisa levar um veterinário? Precisa levar um médico veterinário. É comum as pessoas dizerem que precisam dar mais banho nos seus cães porque eles ficam com cheiro forte. Mas o cheiro forte, ele é um indicativo de problema de pele. Então, a primeira coisa a se fazer é levar ao médico veterinário para entender exatamente o que está acontecendo e daí o próprio médico veterinário vai indicar o shampoo ideal e a frequência do banho. Tá ótimo, Luísa. Dom, a gente espera então vocês na segunda edição do Link Record News. Eles voltam para responder a mais dúvidas dos telespectadores e internautas sobre banho dos pets nesse período do ano. Obrigada, Luísa. A gente se vê logo mais. Até já. Até Obrigada. Já, bom final de semana que eu não volto na segunda edição e até a semana que vem. Até lá. Até. Bom, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, governo de Minas Gerais decreta situação de emergência em áreas com surto de febre amarela. E ainda os destaques do esporte. Vamos a um intervalo com os destaques da nossa agenda cultural também. A gente volta em instantes. Até já. Até já. Olá, ouvintes do Link Record News. Eu sou a Nicole Corder, eu sou atriz. Eu estou em cartaz com a peça Alice, Retrato de Mulher que Cozinha ao Fundo, sobre o universo da Alice Betoclas. A gente está em cartaz aqui na oficina Oswald de Andrade, de quinta a sábado, sendo que quintas e sextas a peça é às 8 e aos sábados a peça é às 6. A entrada é gratuita, então eu espero vocês. É só chegar e retirar a senha. Link Record News de volta, meio-dia, 45 minutos pelo horário brasileiro de verão.
De volta agora com a sua participação. Na enquete de hoje, a gente perguntou a respeito de um alerta da Organização Internacional do Trabalho que aponta que o número de desempregados no Brasil vai chegar a 13 milhões e 600 mil pessoas neste ano. Um número, portanto, bastante alarmante. Diante disso, a gente pergunta para você se você se sente seguro no seu atual emprego. Para participar, é só usar a hashtag LinkRecordNews para votar na nossa enquete do dia. Ou ainda, se você quiser mandar uma mensagem com a sua opinião, com o seu relato, é só mandar para o número que aparece aqui embaixo, o 11 95307 1851. E a gente tem bastante participação chegando sobre esse tema. Vamos ver. Vamos lá na tela. A mensagem agora é do Romério, de São Domingos do Cariri, na Paraíba. Me sinto seguro, pois sou concursado. Em tempo de crise, é a forma segura de ter estabilidade de emprego. Muito bem, Romério. Obrigada pela participação. Agora a participação da Érica, de Itaitinga, Ceará. Não há emprego seguro quando falamos de empresa privada. O importante é estarmos preparados de forma psicológica e profissional. Estudar é o caminho para criar novas oportunidades. É isso aí, Érica. Obrigada pela sua participação. Tem também a participação da Ana Beatriz, lá de Franca, interior de São Paulo, terra dos calçados. Não me sinto segura porque a crise anda difícil. Verdade, não está fácil para ninguém. Ana, obrigada pela participação e audiência. Agora a mensagem do Douglas, de Marabá, Pará. Devemos lembrar que nem todos estão seguros em seus empregos. Aqueles que se sentem seguros são chamados de políticos. Desabafo do Douglas, obrigada. Tem agora a mensagem do Evander, de Barueri, São Paulo. Não me sinto seguro no atual emprego devido à forte crise e desestabilização do mercado financeiro. Obrigada, Evander, pela mensagem. Mais uma agora do Fabian, de Macaé, Rio de Janeiro. Hoje em dia, o emprego está totalmente incerto por conta do momento sociopolítico e econômico do país. Essas foram, então, as participações. Lembrando que você pode continuar participando até a segunda edição do Link Record News. A gente traz o resultado final da nossa enquete para você. Enquanto você participa, a gente segue com outros destaques do noticiário. O governo de Minas Gerais decretou situação de emergência em saúde pública por 180 dias nas áreas do estado onde há surto de febre amarela. O decreto vale para as 152 cidades no entorno de Coronel Fabriciano, Governador Valadares, na região leste, Manhumirim e também na Zona da Mata, e Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha, além de Mucuri. Em Minas, 30 pessoas morreram com sintomas da doença neste ano. Deste total, 10 mortes são consideradas prováveis, pois os pacientes tiveram um exame laboratorial preliminar positivo. O decreto autoriza a adoção de medidas administrativas necessárias à contenção do surto, em especial a aquisição de insumos, materiais e a contratação de serviços estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial. Fica admitida também a contratação de pessoal para ajudar no combate à doença e autorizada a criação de um comitê para monitoramentos dos casos e prevenção. Durante a validade da situação de emergência, pode haver dispensa de licitação. Dando um pouquinho de assunto, Alexandre Nardoni deixou a cadeia para fazer uma cirurgia de apendicite. Condenado a 30 anos de prisão por ter matado a filha, Isabela Nardoni, em março de 2008, naquele caso que ficou bastante conhecido, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté. Passa por cirurgia e, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, ainda não há previsão para retorno à penitenciária de Tremembé. E agora a gente fala sobre esporte. O Palmeiras apresentou Michel Bastos, jogador que era rejeitado por parte da torcida do São Paulo. Essa falta de entrosamento com os torcedores facilitou a transferência do jogador do São Paulo para o Palmeiras. Mas nem sempre essa mudança de um time para o outro foi tranquila. São vários os exemplos que acabaram em polêmica. Michel Bastos, meio atacante, 33 anos, uma das 8 caras novas do Palmeiras para a temporada. Nos últimos 3 anos foi jogador do time rival e vizinho, o São Paulo. Primeiro dia do endereço novo, deve ser normal trocar os nomes, né? Eu venho pro São Paulo, acho que venho aqui pro Palmeiras. Quando o jogador troca o São Paulo pelo Palmeiras ou vice-versa, como se diz por aqui, é uma legítima pulada de muro. Olha o muro aqui atrás. Essas trocas são históricas, mas nem sempre pacíficas. Do São Paulo para o Palmeiras foram apenas 2 transferências diretas. Além do Michel, o zagueiro Lúcio, campeão do mundo com a seleção brasileira. Mas do Palmeiras para o São Paulo, várias marcantes. O goleiro Zete, o centroavante Evair, o atacante Miller e 3 bem polêmicas. A do lateral Ilcinho, a do volante Wesley e a do atacante Allan Kardec.
que saiu brigado no Palmeiras e gerou desgaste entre os dirigentes dos dois clubes. No curso da negociação, de uma maneira sorrateira, procurar o jogador, desculpa. Isso é uma coisa absolutamente antiética. A manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética. A vinda do Michel para o Palmeiras não foi tumultuada. O São Paulo não queria mais o jogador. Já que o negócio não estava bom do lado de lá, ano novo, vida nova do lado de cá do muro. É um clube que tem uma estrutura sensacional, um grupo extremamente qualificado. Então eu tenho tudo que eu preciso para ser feliz. O Botafogo e olha só, a Chapecoense avançaram para mais uma fase da Copa São Paulo. O Vasco decepcionou os torcedores. A derrota do Vasco por 1-0 foi para o São Carlos, do interior paulista. Depois do empate em 1-1, o Botafogo decidiu a vaga nos pênaltis. Venceu o Novo Horizontino de São Paulo por 4-3. Na próxima fase, o Botafogo vai enfrentar o Mirassol. O time do interior paulista derrotou o Náutico também nos pênaltis por 4-2. A Chapecoense segue firme na competição. Os catarinenses venceram o Capivariano por 3-2 e agora vão encarar o Ituano. A Ponte Preta fez 3-0 no Paraná e também se classificou para a próxima fase da Copa São Paulo. O próximo adversário da Ponte será o Paulista Batatais, que derrotou o Sport por 2-1. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, casal americano procura babá para acompanhar a família em volta ao mundo. E a concorrência, claro, é enorme. Vamos ao intervalo com os destaques da agenda cultural. Até já. Olá, pessoal do Link Record News. Meu nome é Camila Leone, sou diretora executiva da Federação de Amigos de Museus do Brasil. Estou aqui hoje para compartilhar algumas dicas de programação de férias nos museus brasileiros. Nesse período de férias escolares, nada melhor do que curtir a programação que os museus fizeram com carinho para toda a família. Em São Paulo, é possível visitar gratuitamente o Museu de Arte Contemporânea, com exposições em cartaz do museu, de quarta a domingo, das 10 às 18 horas. O Museu da Casa Brasileira, também em São Paulo, oferece um espaço para piqueniques em grupo, no Jardim do Museu, de terça a domingo, das 10 às 18 horas, e ingressos a partir de R$ 3. O MUMA, Museu Municipal de Arte, em Curitiba, apresenta a exposição O Circo, o Brinquedo, a Brincadeira, até 19 de março, gratuito, de terça a domingo, das 10 às 19 horas. Em Brumadinho, Minas Gerais, o Inhotim está com uma estação educativa para visitantes, com uma coleção biológica, caixa didática de borboletas e um jogo da memória com o tema A Arte Contemporânea em Inhotim, de terça a domingo, das 10 às 16 horas. E por fim, o Museu de Ciências Naturais em Brasília oferece gratuitamente oficinas lúdicas de restaurador mirim para grupos de até 10 integrantes, com ações educativas, atividades e jogos, de terça a domingo, das 9 às 4h45. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Meio-dia, 57 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta. De volta, e a neve numa praia italiana fez muita gente se preocupar com uma profecia sobre o fim do mundo, Marcela. Pois é, o fenômeno aconteceu em Salento e a areia deu lugar à neve pela primeira vez na história. A gente vai mostrar as imagens. Nevou por 2 dias seguidos e, de acordo com uma previsão feita há 500 anos, este seria o sinal do fim dos tempos. Quem profetizou foi o astrólogo e filósofo Matteo Tafuri, que é um italiano. Superstições à parte, as nevascas que atingem o continente europeu já mataram pelo menos 37 pessoas nos últimos dias. E que tal dar a volta ao mundo e ainda ser pago por isso? Bom, né? Olha, que delícia! Uma família americana está procurando uma babá para acompanhar essa viagem. Mas olha só, a concorrência é grande. O casal, que tem 3 filhos, anunciou a vaga numa rede social e já recebeu 19 mil currículos. A babá vai receber cerca de R$ 4.700 de salário e ainda vai ter as despesas da viagem pagas pela família. Derek e Mackenzie garantem que as crianças não dão muito trabalho.
Para bancar a aventura, que deve começar em julho, o casal vai vender a casa onde mora. A viagem rumo à Islândia vai começar por Nova York e vai ser compartilhada nas redes sociais. Essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp e participe pelas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Acesse a nossa página no Facebook, no nosso Twitter, entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News vai ao ar em 2 edições, sempre às 11 da manhã e agora às 3 da tarde. Record News, informação para você crescer. Até já.